Oi pessoal, como vocês estão? Olha só, a gente não vai poder, por enquanto, ficar tendo aula lá na igreja, da escola bíblica, por conta dessa questão toda, que a gente tem que ficar em casa por enquanto, até que tudo isso passe, né? Mas hoje a gente vai dar a lição sim por vídeo. E a nossa lição de hoje é a lição número 13. Esse trimestre nós estudamos sobre a vida de Jesus. Esta é a última lição do trimestre, a gente está encerrando o trimestre. E fala sobre quando Jesus ressuscitou e voltou ao céu. Então, todos sabemos que Jesus foi crucificado ali e morreu por nossos pecados, para nos salvar, né? Salvar a você e salvar a mim, salvar a todos nós. Mas será que ele permaneceu morto? Será, pessoal, que ele permaneceu morto? Não. Jesus ressuscitou, glória a Deus. E a Bíblia relata que Maria Madalena, no terceiro dia após a crucificação, ela foi bem cedinho ao sepulcro, levar perfumes, que era um costume da época que se tinha, de levar perfumes lá no túmulo. E então, quando ela chegou lá, ela encontrou tudo vazio. A tampa do túmulo estava aberta, removida, e o túmulo estava vazio. Então ela começou a chorar, preocupada, porque se perguntando onde estaria o corpo de Jesus, né? Ela começou a chorar e ficar muito preocupada. Haviam 2 anjos ali. Então os anjos perguntaram a ela porque ela estava chorando. E então ela disse que achava que teriam roubado o corpo de Jesus dali e ela precisava saber onde tinham colocado. Depois ela ouviu outra voz perguntando a ela novamente: por que choras? E ela dessa vez pensou que era o jardineiro, aquele homem que cuidava ali do jardim, daquele lugar. E ela perguntou se teria sido ele que teria levado o corpo de Jesus dali. E se fosse, por favor, dissesse a ela que ela precisava saber. Novamente ela ouviu uma voz chamando ela, só que dessa vez a voz chamou ela pelo nome dela. A voz chamou ela pelo seu nome, Maria. Quando aquela voz a chamou pelo nome, ela reconheceu aquela voz. O coração dela disparou, começou a bater forte, ela começou a chorar, só que dessa vez de alegria, porque ela conhecia aquela voz. Era Jesus. Jesus havia ressuscitado. Então, quando ela se virou, que viu Jesus, ela fez: mestre querido, o Senhor ressuscitou. E ela ficou muito feliz. Jesus disse a ela, então, que ela voltasse lá onde estavam os discípulos e dissessem a ele que ele havia ressuscitado e que ele voltaria para o céu. Só que antes disso, ele iria vê-los. Ele iria conversar ainda, falar algumas coisas com os discípulos. Então Maria ficou muito feliz e saiu correndo para contar a notícia aos amigos de Jesus. Agora, a outra parte da historinha, quem vai contar é tia Rogéria. Então, crianças, após Maria Madalena reconhecer Jesus, ele mandou que ela fosse contar tudo o que havia acontecido e tudo que ela tinha presenciado a todos. Também outros 2 discípulos de Jesus o encontraram no caminho de Emaús. Eles, juntos com Maria Madalena, foram encontrar os 12 apóstolos de Jesus para contar a notícia de que ele havia ressuscitado. De repente, adivinha só quem chegou? O próprio Jesus. Sim, crianças, mas vocês não sabem a reação dos discípulos. Eles ficaram com muito medo. Eles ficaram muito apavorados, achando que Jesus era um fantasma. Olha só, crianças, o medo é um sentimento muito constante nas nossas vidas. E não é errado a gente sentir medo, mas a gente não pode se deixar dominar por ele, assim como os discípulos se deixaram naquele momento. Precisamos confiar de que o Senhor está conosco. Então Jesus logo os tranquilizou, dizendo: paz seja convosco. Ele mostrou as suas mãos e pés feridos e ainda pediu para se alimentar com eles. Eles comeram peixe assado e, depois de conversar com Jesus e ver que realmente era ele, que ele havia ressuscitado, reconheceram
quem ele era e de que ele estava pronto para ir para o céu. Mas antes, o Senhor deixou algumas instruções para os discípulos. Vamos saber quais eram? A primeira foi de que Jesus disse que os discípulos deveriam fazer com que outras pessoas também se tornassem discípulos dele. E ele também deixou uma promessa de que ele voltaria para buscá-los para ir para o céu. Olha só que privilégio! E isso não foi só para os discípulos, não. Nós também, crianças. Precisamos falar de Jesus, precisamos fazer com que outras pessoas também o sigam, precisamos torná-lo conhecido, mas também precisamos viver com a promessa de que um dia moraremos no céu com ele. Amém? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Aleluia. Viva está meu Senhor. Sim, sim, Jesus voltou para o céu e está sentado no trono ao lado do Pai.